Sabe o que é pior, lindona? Não é a rejeição, é aquilo que a rejeição ela faz com você. Para algumas pessoas, você talvez não seja tão interessante assim. Só que para outras, você é interessante sim. O problema é que você fica totalmente presa na visão daquelas que te rejeitam. E aí, quando você é rejeitada de qualquer maneira, você começa a indagar você mesma. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de mais? O que eu deixei de fazer? Aonde está o problema em mim? E você começa a totalmente terceirizar o seu valor a partir do olho daquela pessoa que simplesmente te rejeitou de alguma forma em algum grau. E é exatamente nesse lugar que nós muitas vezes ficamos refém. Você entrega a visão de quem você é, o teu valor, justamente para aquela pessoa que te machucou, que te rejeitou, que te disse não. Agora pensa comigo, se você, por exemplo, não gosta de rock, mas gosta de reggae, se você encontra com o maior cantor do mundo de rock, talvez para você aquilo não faz sentido, você não vai querer ir no show dele. Agora imagina que ele olha para você rejeitando o convite para ir no show dele e pega aquilo para ele como se ele não tivesse valor. Parece absurdo falar isso, mas é exatamente isso que a gente faz. Nós dizemos para nós mesmas que nós não temos valor porque alguém disse não, como se nós fôssemos esse cantor de rock mediante uma pessoa que gosta de reggae. Então, não é porque ele é um cantor de rock e foi negado por alguém que não gosta de rock que ele não vai ter uma grande parcela de gente que vai achar ele super interessante. E o mesmo acontece com você. Tem muitas pessoas que não te acham interessante, como essa mulher que não gosta de rock. Mas existe todo um outro público que te acha interessantíssimo. O problema é que você fica justamente presa nessa pessoa que não tem nada a ver com você. E o problema não é você, cantora de rock, nesse exemplo, mas sim o fato de que você está no lugar errado e de que essa pessoa gosta de outra coisa. Então a rejeição dela, o não para ir nesse teu concerto, fala mais sobre ela do que sobre você. Porque se você for para o público certo, estiver no meio certo, você vai sim ser valorizada. Só que muitas vezes, quando você recebe essa rejeição em qualquer ordem, em qualquer grau, o que acontece? Nós ficamos presa nisso e deixamos de buscar o lugar aonde estejam as pessoas que nos acham interessantes, sim. Meu nome é Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres que estão buscando se reconectar consigo mesmas, se libertar dessas feridas que muitas vezes nos aprisionam nesses lugares de sobrevivência e a gente acaba deixando a vida simplesmente passar. Sobreviver, mulher, não é viver. A maior aventura da nossa vida é realmente ser quem a gente é para poder criar uma vida que a gente realmente viva o nosso sonho. Só que o problema começa quando nós começamos a terceirizar a nossa identidade por conta dessas pequenas rejeições. Então, você começa a dar valor para aquilo que uma pessoa disse, quando na verdade existem outras 100 que talvez falariam o oposto. A sua mente, por conta das feridas do passado, ficam presas nessas pequenas rejeições. E eu tô falando isso porque eu também já vivi muito disso, e essa semana eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu parei para perceber que eu estava quase caindo nesse lugar essa semana. Eu encerrei uma relação e dentro desse processo, a pessoa não se manifestou com nenhum tipo de reparação pelo que havia acontecido, tampouco demonstrou qualquer tipo de cuidado ou de relevância ao terminar essa relação profissional que existia. E aí eu comecei a me sentir, de certa forma, nossa, então eu não era importante, então eu não sou importante. Não,
Talvez eu não tenha sido importante, não tenha tido relevância para essa pessoa nesse contexto, mas a minha relevância, ela não está condicionada a essa pessoa. E o que acontece é que nós deixamos muitas vezes, por conta de toda a nossa história, fazer com que a uma pessoa que nós temos como uma pessoa que nós consideramos e que damos relevância e deixamos que tenha influência na nossa vida, decida quem nós somos. E é aí que nós vamos terceirizando a nossa identidade, achando que não temos importância, como foi nessa situação, ou que fomos rejeitada, que não somos suficiente e passamos a hiperanalisar o que nós fizemos de errado. Quando, na verdade, o fato é simplesmente, talvez não existia mais empatia nesse momento, talvez era um momento diferente, talvez eu estivesse precisando de outra coisa e realmente não fazia mais sentido essa oportunidade. Existem muitas coisas por trás de simplesmente pegar e acreditar que eu não era importante, que eu, né, talvez nem nessa situação seria importante, aceita. Não! E não só isso não é verdade, como quando você se liberta dessa prisão de acreditar que o outro tá dizendo ou a ação do outro tá te machucando e voltar para o mundo, o que acontece? Você simplesmente começa a se dar a oportunidade de ver que isso não é real. Então eu senti essa dor, senti o peso de não ter recebido nenhum retorno, nenhuma consideração da pessoa, porém eu já consegui separar isso. O que a pessoa pensa de mim não pode determinar quem eu sou, não pode dizer qual é o meu valor, apesar disso ter sido verdade por muitos anos da minha vida. Então, quando eu fiz isso, o que isso me possibilitou? Me possibilitou de eu voltar para a vida e para o mundo e encontrar outras relações profissionais que pudessem contribuir para o momento que eu estou buscando, que eu estou vivendo. Então, ao fazer esse movimento, no começo, ainda de maneira mais insegura, aparecem talvez pessoas que realmente não clica, que não faz sentido, parece que as coisas não vão dar certo, mas tudo isso é a voz daquela rejeição querendo determinar a sua sensação nesse momento. E aí, quando você continua fazendo o trabalho, como eu fiz, eu continuei lá mexendo, para me separar da situação e separar o meu valor e quem eu sou dessa situação e continuar me movimentando em direção a encontrar o que faz sentido nessa oportunidade, o que aconteceu? Eu acabei encontrando novas oportunidades incríveis, que não só viram o meu valor, mas que me trouxeram e me agregaram muito já logo de começo, me mostrando que talvez existam coisas ainda muito melhores do que aquela relação profissional tinha. Porque muitas vezes, quando você vem de grandes buracos desajustados, tóxicos e cheio de problemas, quando você encontra algo um pouquinho melhor, aquilo já parece o paraíso. E muitas vezes você fica nesses lugares por conta dessa comparação com a referência que você tinha do passado. E quando algum problema acontece, uma rejeição acontece, um rompimento profissional, como foi o meu caso, acontece, inicialmente, pela sua história, pelos seus traumas, a grande tendência, né, do padrão é voltar e acreditar naquilo que a pessoa tá te mostrando, tá te dando de retorno. Só que quando você enfrenta isso, você começa a separar uma coisa da outra, o outro é só o outro, e a opinião dele é como a opinião de alguém que gosta de reggae olhando para um cantor de rock. Então, isso não pode mais determinar quem eu sou, e aí eu posso ir para o mundo, e aí nesse mundo eu acabo me abrindo, acreditando que eu tenho valor, acreditando que eu sou, né, essa pessoa atrativa, mas que estava num lugar que não fazia mais sentido. Então eu acabo, de certa forma, me abrindo para o mundo para ter coisas que estejam mais alinhadas com esse meu valor. E começam a vir essas coisas. E aí, de repente, uau! Eu tinha algo que eu achava que era super, e quando eu vejo,
na verdade, esse rompimento trouxe o quê? Trouxe uma grande oportunidade de eu simplesmente começar a me abrir para a possibilidade de ter algo ainda melhor, do qual eu não tenho nem referência. Então, toda vez que você entrega a tua identidade para o olhar do outro, para a determinação de quem você é através do olhar do outro, isso simplesmente te deixa num lugar muito de vulnerabilidade, de fragilidade. Você não pode ser definida pelo olhar do outro. E sim, isso aconteceu lá no passado, na tua infância. Foi a partir dessa definição, desse olhar do outro para você que você criou um conceito de quem você é. Então, no meu caso, eu criei um conceito de que eu era o problema, de que eu não era suficiente, de que eu não era boa. Então, eu construí uma identidade baseada nessa referência lá da minha infância. Só que essa identidade que foi construída através das relações, ela pode deixar de existir e agora, nesse lugar aonde nós estamos nos resgatando, nós podemos construir um lugar aonde você crie o seu valor, você encontre o seu valor sem depender do desempenho e sem depender dessa referência antiga dessa relação que você tem, sem depender da tua obediência, da tua adaptação, de você ser a boazinha ou de você ser a super heroína. Porque o que acontece é que se você não faz esse trabalho, o teu cérebro ele acaba simplesmente fazendo essa equação. Se alguém me rejeitou, eu preciso mudar para continuar sendo amada. Mas se agora você vê que essa estratégia ela faz sentido para quando nós éramos crianças. Então, eu criei todo um mecanismo de adaptação para conseguir enfrentar a vida. Só que hoje isso me aprisiona, porque eu já não quero mais me adaptar. Me adaptar me tira da vida. Eu não quero mais agradar a todo mundo à custa de ser quem eu sou, de viver a minha experiência. Eu não quero mais viver tentando não ser rejeitada, porque quando eu tento não ser rejeitada, eu estou deixando de ser quem eu sou para tentar não ser rejeitada. E isso vai fazendo com que eu me afaste de mim mesma. Então, se esse vídeo está te trazendo clareza sobre esse aspecto de quando você se sente rejeitada, eu vou te pedir para você deixar o teu like, porque quando você faz isso, você ajuda esse vídeo a ser mostrado para milhares de mulheres que também sentem essa terrível sensação de rejeição. E aí, quando você interage, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode distribuir isso para outras mulheres também. E eu falo isso porque essa ferida da rejeição, ela me prejudicou a vida inteira e por muito tempo eu achei que simplesmente eu não conseguiria me libertar dela. Só que quanto mais eu percebo, e demorou muito para eu conseguir ter essa percepção que hoje você está tendo aqui, que não é o que o outro pensa de mim, é o que eu penso de mim. Mas se o que eu penso de mim foi terceirizado para uma definição de identidade negativa lá atrás na minha infância, eu preciso reconstruir isso. Então, eu preciso olhar de volta para essa construção, desconstruir e me reconectar com aquilo que é verdade. Porque não é possível que esse cantor de rock seja completamente uma pessoa sem valor somente por conta de estar na frente de alguém que gosta de reggae. Você percebe o tamanho da prisão que muitas vezes você acaba vivendo? Se você tem isso como verdade, você deixa de ir para o mundo para mostrar e encontrar lugares aonde você seja interessante. É como o que eu passei essa semana. Se eu tivesse realmente caído nesse lugar aonde eu me sentiria não importante e rejeitada, talvez eu não tivesse tido condições de ir para a vida para encontrar outros profissionais, para fazer outras relações, para ver novas oportunidades. Porque a dor é tão grande que talvez eu nem tivesse conseguido romper a situação,
que já não me agradava mais e que se tornava inaceitável. Então, minha pergunta para você é: o que hoje você precisa romper? O que você precisa deixar para trás, mas essa terceirização da tua identidade ainda fica te segurando em lugares que não faz mais sentido? O maior movimento da tua jornada de reconexão é começar realmente a parar de se perguntar: por que essa pessoa não me enxergou? Por que ela não se importa comigo? Por que ela não me acha interessante, atrativa? E começar a se perguntar: por que é que você entregou para ela o poder de dizer quem você é? Porque essa pergunta, mulher, ela muda absolutamente tudo. Ela te devolve a responsabilidade de zelar pela tua identidade e por quem você acredita que é. E junto com isso, ela te liberta e te devolve para a liberdade. Não, você não pode controlar o olhar do outro. Eu não posso controlar o olhar dessa pessoa com quem eu terminei a minha relação profissional, mas eu posso reconstruir o olhar sobre mim mesma e encontrar o meu valor, apesar do que o outro pense. E aí, talvez a gente nunca descubra porque algumas pessoas escolheram não permanecer, porque outras pessoas escolheram te rejeitar ou não acreditar em você. Talvez você nunca entenda por que alguém tão importante nunca soube cuidar de você, daquilo que você ofereceu. Mas existe sim uma pergunta que é, na verdade, muito mais importante. É a pergunta que diz quem você está se tornando por conta dessas coisas que te aconteceram. Será que você vai continuar acreditando e revisando quem você é o tempo todo? Ou você vai começar a revisar o lugar aonde você tem colocado o teu valor? A quem você tem dado o poder de definir o teu valor? Porque, na verdade, lindona, a ausência do olhar do outro, ela nunca teve o poder de apagar quem você realmente é. O que ela fazia é que ela revelava, ou ela revela ainda, o quanto você precisa aprender a se enxergar através do teu próprio olho e não através do olho do seu pai, da sua mãe e das histórias que te aconteceram. Então, se você sente que você chegou nesse momento de parar de construir a tua identidade, a tua imagem, a partir das feridas da tua história, do teu passado, e você quer reconstruir-se com consciência, eu quero te convidar para você fazer parte do meu grupo de reconexão feminina, onde a gente pode fazer essa travessia juntas, de uma maneira leve e muito consciente. O link ele tá aqui na descrição desse vídeo e eu te espero no nosso próximo encontro aqui no Reconecte-se.